Olá pessoal, bem-vindo ao canal Pedro Cavalero Java para iniciantes. E a gente vai continuar os nossos tutoriais falando dos operadores lógicos. Os operadores lógicos nós vamos falar aqui de uma maneira bem simplificada, de forma que a gente consiga ter um mínimo para começar a programar, ok? E a gente vai falar dos operadores e ou. Nos espere então depois da vinheta. Estamos de volta aqui e a gente vai então falar um pouco dos operadores lógicos. Os operadores lógicos são uma forma da gente juntar vários operadores de comparação numa mesma sentença. Como assim, Pedro? Bem, operadores de comparação você lembra, né? Se você não lembra, tem um outro vídeo nosso falando só sobre isso. Que a gente compara então variáveis com alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem variáveis numéricas, a gente pode comparar se x é maior que 10, ou x é menor que 20, ou maior ou igual, coisas do tipo, né? Então a gente consegue fazer comparações. Mas e se eu quiser fazer composição dessas comparações? Por exemplo, imagina a nossa alíquota do imposto de renda. Eu vou botar bem aqui do ladinho, né, para que a gente lembre quais são as alíquotas do imposto de renda do Brasil. Essas alíquotas, elas podem ser, elas têm vários níveis, e esses níveis a gente tem que então analisar em que nível a gente está para saber quanto que a gente paga de imposto. Então, por exemplo, se a gente está pagando, se a gente recebe entre 1903,99 e 2.826,25, a gente paga uma alíquota de 7,5%. Como é que eu preparo uma expressão que me diga se eu estou dentro dessa faixa ou não? Eu tenho que então utilizar um operador lógico, tá bom? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos fazer aqui com o nosso JShell para a gente mostrar essas coisas acontecendo e aí fazer alguns exemplos, tá bom? Vamos lá. Ok, então vamos aqui para o JShell e vamos lá brincar um pouquinho de fazer uma coisa mais complicada agora usando operadores lógicos. Bem, a gente então sabe que a gente tem que ver o salário para a gente poder fazer uma alíquota de imposto de renda. Então vamos tentar aqui fazer essa alíquota, essa aqui que está marcada como uma alíquota de 2015. Não tem problema também, qualquer uma, só para fazer um exemplo. Eu vou criar uma variável double e dizer que ele recebe um salário. Salário de quanto ele vai ganhar aqui? R$2.000. Beleza? Então temos um salário de R$2.000. Esse salário, ele está dentro da nossa alíquota de 7,5%. Então a gente vai fazer aqui uma coisa que tem que dar true, ok? Se não der, a gente já sabe que tem uma coisa errada. Qual que é a pergunta? O salário, ele é maior ou igual a 1.903,99? Então aqui deu true. O salário, ele é menor ou igual a 2.826,65? Então dá true. Beleza? Fizemos eles usando dois operadores de comparação normal. Só que eu quero fazer isso numa vez só. Como é que eu faço? Eu faço então juntando os dois. Salário é maior ou igual a 1.903,99 e salário é menor ou igual a 2.826,65. Ah, deu true, tá vendo? Então, tipo, a gente sabe que essa comparação dupla aqui tá mais ou menos de acordo com o que a gente quer. Por que eu estou usando o E nesse caso? O E, que é esse E comercial aqui, né? Esse carinha bem aqui, ele junta dois operadores de comparação no sentido que a gente tem que atender as duas partes para que ele dê true. As duas partes para que ele dê true. Certo? Então o salário tem que ser maior do que 1.900 e tem que ser menor
do que 2.826, certo? Se algum desses dois não é verdade, então ele não dá true. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Vamos mudar o valor de salário. O salário vai ser maior que 1.900, mas ele não vai ser menor do que o 2.000. Então vamos colocar o salário igual a 3.000 nesse caso aqui. Setei o salário para 3.000. Vamos rodar de novo aqui na nossa comparação. Ele vai ser maior do que 1.900, mas ele não vai ser menor do que 2.800. Vamos ver se funciona? Ah, falso. Beleza? Então significa que ele é maior do que 1.900, mas ele não é maior do que o 2.000 e não é menor que o 2.826. Tá vendo aqui? Isso aqui é um caso real. Eu teria que programar isso, um programador foi lá e programou isso em algum momento para poder funcionar o seu operador lógico. Olha só como é que as coisas vão começando a ficar mais de acordo com a vida real na medida que a gente consegue combinar esses conhecimentos que nós estamos tendo aqui. Só que aqui eu usei um e-comercial, um único e-comercial. Existe no Java muitos exemplos que você vai ver, eles usam dois e-comercial. Em vez de fazer esse jeito que a gente fez aqui, a gente faz assim, ó. Cadê? Vou colocar um segundo e-comercial aqui. Ó, 2. Se a gente executar, funciona igual. Qual que é a diferença de você usar um e-comercial e dois e-comercial? A diferença nesse caso é que quando você coloca o segundo e-comercial, ele chama de operador de curto-circuito. O que é isso, Pedro? Operador curto-circuito significa que ele executa a primeira parte da operação, no caso essa parte aqui, e aí ele verifica se isso já é suficiente para resolver toda essa operação. Por exemplo, se essa parte aqui já fosse falso, já ia dar falso de qualquer jeito, porque para dar verdadeiro os dois lados têm que ser verdadeiros. Então, um lado dá falso já é suficiente para tudo dar falso. E o que aconteceria? Ele não executaria esse segundo lado. Esse é o nosso uso mais comum dentro do Java. Então, a gente normalmente, quando vai fazer uma operação de comparação desse tipo, a gente não usa com um e-comercial, a gente usa com dois. A gente deixa um e-comercial para uma outra coisa, que são as operadoras de bit a bit, a gente não vai falar agora nesse momento, tá bom? Então a gente vai continuar só falando de com os operadores, eles duplicados assim, eles operadores curto-circuito, ok? Vamos para o nosso segundo exemplo então. Eu vou colocar aqui também uma outra regra do imposto de renda, que é um pouquinho diferente. Ela fala assim: está obrigado a apresentar a declaração à pessoa física no Brasil que no ano calendário de 2018 tenha recebido rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a 28.559,70 ou tenha recebido rendimentos isentos cuja soma foi superior a 40.000. Olha só, regra de imposto de renda é sempre tão complicado, não é verdade? Ele fala aqui, ou você recebeu mais que 28.559 como rendimentos tributáveis, ou recebeu mais do que 40.000 em rendimentos isentos. Olha que ou interessante. Vamos ver se a gente consegue transformar isso numa expressão aqui do Java? Então vamos lá. Digamos que eu tenha tido rendimentos, rendimentos tributáveis, ou tem que declarar a variável, Vamos lá, double rendimentos tributáveis, eu vou chamar assim de renditrib, tá? Igual a digamos que eu recebi rendimentos tributáveis de 20.000, beleza? 20.000. E recebi também rendimentos não tributáveis, ou no caso que ele fala aqui, chama de rendimentos isentos, de 30.000. Tá? Recebi os dois casos. Eu preciso saber se eu sou obrigado a declarar imposto de renda. A regra diz o quê? Que os rendimentos tributáveis tem que ser maior ou igual a 28.559,70.
9,70. Isso é verdade? Não, não é verdade. A regra também fala que os rendimentos isentos têm que ser maior ou igual a 40 mil. Isso é verdade? Também não é verdade. Olha só que interessante. Como é que eu junto as duas coisas numa mesma linha? Rendimentos tributáveis maior ou igual a esse primeiro número que a gente falou, 539,70. Ou! Como é que faz o ou em Java? Ou a gente usa esse pipe aqui. E lembra que a gente tinha que usar sempre o duplicado para fazer o operador curto-circuito, que é o ou duplicado, do mesmo jeito que tem o e curto-circuito duplicado, a gente faz o ou duplicado aqui. Pelo mesmo motivo, só para que se ele realmente identificar que a primeira parte já resolve o problema, eu não preciso mais calcular a outra parte. Ele facilita a vida dele aqui, tá? Então vamos usar já ele já duplicado agora para não ter mais dúvida nenhuma. Ou rendimentos isentos maior ou igual, como a gente fez agora há pouco, 40 mil. Vamos ver se isso dá verdadeiro? Dá falso. Olha só que interessante. O ou aqui, basta que um dos lados dê verdadeiro para que ele todo dê verdadeiro. Ou seja, bastava que eu tivesse ou rendimentos tributáveis ou rendimentos isentos de acordo com a regra para eu ser obrigado a declarar imposto de renda. Olha só que legal. Então vamos mudar um dos valores só para a gente ver funcionando? Eu vou dizer então que eu recebi agora rendimentos tributáveis no valor total de 30 mil. Tá? Como é que estão as minhas variáveis aqui? Ó? Eu estou com rendimentos tributáveis de 30 mil e rendimentos isentos de 30 mil. E agora, se eu rodar aquela expressão aqui, operação lógica, ela vai dar verdadeiro ou falso? O primeiro lado vai dar verdadeiro. Agora eu estou com mais de 28 mil de rendimentos tributáveis. Eu estou com 30 mil. Vai dar verdadeiro, né? E vai precisar verificar o outro lado para saber se essa coisa vai dar verdadeiro? Nem precisa, porque afinal de contas, se um dos dois der verdadeiro, o total já vai ser verdadeiro. Quer ver? Verdadeiro. O que isso significa? Que se eu tivesse esse caso aqui, eu seria obrigado a declarar imposto de renda. E convenhamos, quem não é? Não é verdade? O leão, ele é muito mais poderoso do que o nosso Java. Então, meus amigos, ó, agora a gente já viu que combinando as operações de comparação com as operações lógicas, a gente consegue fazer coisas muito mais interessantes em uma única linha. Entendeu? Então eu acho que um exemplo, ele é muito mais forte do que só a gente falar aqui de maneira genérica. A gente olha já no exemplo e sente na pele ou ainda pior, no bolso, não é verdade? É isso aí, pessoal. Valeu por vocês estarem aqui conosco, beleza? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Valeu pela ajuda de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, se inscrevam, comentem, vejam. Desculpa isso, eu estou falando de imposto de renda, mas infelizmente é a nossa vida, não é verdade? E quanto mais a gente tiver informações da vida real para que a nossa parte como programador seja mais entendida, melhor entendida e verificado o quanto é importante as coisas que a gente está vendo aqui, melhor para nós, ok? Isso aí, valeu, muito obrigado pessoal, um abraço.